reajuste dos planos de saúde de 2026 já começa a assustar as famílias brasileiras. E todo ano é a mesma história. Chega a carta, chega o e-mail e a mensalidade aumenta acima da inflação. E a pergunta que não quer calar: isso é legal ou isso é abusivo? E principalmente, existe algo que eu possa fazer? Eu sou Hudson Fagundes, advogado especializado em ações contra plano de saúde e especificamente com revisões de reajustes abusivos, especialmente em contratos empresariais, que na prática são contratos familiares. E hoje eu vou te explicar 3 caminhos possíveis para enfrentar esses ajustes. Mas antes de falar das soluções, você precisa entender a estrutura do problema. Primeiro ponto técnico: a ANS fixa reajuste para planos individuais e familiares, e tão somente. Ela não define índice para planos coletivos por adesão. Isso é fundamental de você entender. Quando a operadora envia uma carta dizendo que o reajuste foi autorizado pela ANS, isso precisa ser interpretado corretamente. Nos planos coletivos, o que existe é um registro automático do percentual informado pela operadora. Não há uma análise individual prévia daquele aumento. Não há uma validação técnica personalizada. Portanto, é incorreto afirmar que a ANS analisou e aprovou tecnicamente aquele registro específico do seu contrato. Guarde essa informação. Agora nós vamos olhar os números mais recentes. Esses foram os últimos 5 reajustes autorizados pela ANS para planos individuais e familiares. Em 2021, um reajuste negativo de 8,19%. 2022, para compensar, teve um reajuste de 15,5%. 2023, 9,63%. 2024, 6,91%. E o último aumento foi de 6,06%. Observe algo muito importante. Nos últimos 2 anos, os reajustes ficaram bem próximos de 6%. Agora compare isso com os reajustes aplicados nos planos coletivos empresariais, de 15%, 20%, 25%, 30%, 35% ou mais. A diferença é brutal. E aqui começa a tese mais importante desse vídeo, que é a tese do falso coletivo empresarial. Isso é extremamente relevante. O que é um falso coletivo? É quando o plano é contratado por meio de um CNPJ, mas na prática ele atende apenas um grupo familiar. Isso é muito comum. A pessoa abre um CNPJ, ou usa um CNPJ de uma empresa que ela tem aberto, contrata um plano empresarial, mas dentro do contrato estão apenas ela, o seu cônjuge e os seus filhos. Ou às vezes é uma pequena empresa, um pequeno CNPJ que comporta ali 2 sócios e a sua respectiva família. Formalmente isso é um plano empresarial, mas na prática, materialmente falando, é um plano familiar. E o direito tem um princípio muito importante chamado princípio da primazia da realidade. E não importa apenas o rótulo do contrato, importa o que realmente acontece na prática. E se aquele contrato empresarial funciona como plano familiar, muitos tribunais, inclusive o STJ, têm entendido que ele deve receber um tratamento semelhante ao plano familiar, inclusive quanto aos reajustes. E isso muda completamente o cenário. Porque se o plano passa a seguir a lógica dos reajustes da ANS, você sai de uma curva de crescimento agressiva para uma curva controlada. É a famosa boca de jacaré. As curvas vão se abrindo com o tempo. E quanto mais tempo você permanece com o contrato coletivo, com reajustes elevados, maior vai sendo essa abertura. É por isso que muitas pessoas que começam pagando um plano de R$600, hoje já estão pagando R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000. E não é apenas inflação. É a estrutura do seu contrato que está levando a isso. Agora, mesmo que o seu plano seja realmente empresarial, com muitos funcionários, ainda assim existe um detalhe técnico muito importante, muito relevante, que a operadora precisa justificar o percentual aplicado. Ela precisa demonstrar a base atuarial, precisa demonstrar a sinistralidade, precisa demonstrar o equilíbrio econômico-financeiro. E na prática, isso raramente é apresentado de forma transparente ao consumidor. Muitas vezes o reajuste ele vem simplesmente como um percentual seco no seu contrato, sem abertura de contas, sem memória de cálculo, e isso pode também ser questionado. Mas agora vamos às 3 possibilidades práticas de rever essa situação. A primeira possibilidade é a revisão judicial. É possível ingressar com uma ação para revisar os reajustes aplicados ao longo dos anos. E nessa ação é possível recalcular os percentuais ano a ano desde o início do seu contrato, reduzir a mensalidade atual, recuperar valores pagos a mais nos últimos 3 anos. E aqui é importante ser transparente. Não existe causa-ganho, mas como eu disse, já tem reconhecimento do STJ validando essa tese na maior instância hoje da Justiça Ordinária. Mas cada contrato precisa de análise técnica. É preciso avaliar data de contratação, histórico de reajuste, composição do grupo familiar, natureza do CNPJ. Mas quando a tese do falso coletivo se confirma, os resultados costumam ser muito relevantes e geralmente procedentes na justiça. Eu já vi mensalidades reduzirem de forma expressiva, passar de R$5.000 para R$2.500, ou seja, reduções de até 50%. E além da redução, a restituição de valores pagos indevidamente também geralmente é determinada. Isso pode representar dezenas de milhares de reais, dependendo do tempo do seu contrato. Segunda possibilidade é um downgrade. Você pode descer a categoria do seu plano para pagamentos. E aqui é importante deixar claro, você não perde a cobertura assistencial. O que muda é a rede credenciada e, eventualmente, o valor de reembolso. Mas atenção, se você pretende
discutir judicialmente os valores do seu contrato, o downgrade pode impactar diretamente na estratégia. Antes de tomar essa decisão, é recomendável analisar o seu caso com cuidado. Busque um advogado de confiança para analisar o seu caso de uma forma concreta e específica. Terceira possibilidade é a portabilidade. A portabilidade permite que você migre para outro plano compatível mantendo as carências. E os requisitos básicos quais são? Estar há pelo menos 2 anos no contrato, estar em dia com as mensalidades e ter o plano ativo. Não existe limite de idade para a portabilidade. E ela é especialmente relevante para quem tem doença pré-existente. Agora eu quero deixar uma reflexão final. O que mais pesa não é apenas o reajuste desse ano, é o efeito acumulado. Então, se você tem um contrato aí de 4, 5, 8, 10, 12 anos, percentuais acumulados podem ter distorcido completamente o valor original da sua mensalidade. Vai virando um efeito bola de neve, vai aumentando gradativamente a cada ano. E muitas pessoas simplesmente continuam pagando porque acreditam que é assim mesmo, mas nem sempre é. Existe uma técnica jurídica, existe uma possibilidade para analisar o seu caso e rever toda essa situação. Existem fundamentos legais e jurisprudenciais. A jurisprudência já está consolidada sobre o falso coletivo, mas cada caso precisa ser analisado individualmente. Se você quer entender se o seu contrato se enquadra nessa tese, é necessário olhar o histórico completo. Não é uma resposta genérica, é uma análise técnica. E se esse vídeo faz sentido para você, compartilhe com alguém que esteja sofrendo com reajuste de plano de saúde. E se você quer que eu continue trazendo conteúdo técnico como esse, deixe seu comentário aqui embaixo. Vou deixar também na descrição do vídeo o contato do nosso escritório, caso você tenha alguma dúvida sobre reajuste e sobre plano de saúde. Nos vemos no próximo vídeo.